Libis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e estamos hoje com mais um episódio trazendo mestres incríveis. Eu não poderia deixar de chamar, obviamente, o grande mestre Vinzão para participar desse especial só com mestres cabulosos. Então, assim, se você não conhece que isso é uma afronta para o RPG nacional, já deixo aqui o link do YouTube para você ir lá e ver o Game Chinchilla. Também já vou deixar o Instagram do Vinzão, porque tem bastante coisinhas legais, a gente está construindo bastante coisas, novidades hão de vir. Então acompanhe já o Game Chinchilla, já assiste as temporadas se você não acompanha, já faz tudo, vai ser legal. E hoje nós temos mais uma conversa incrível com esse mestre. Então, Vinzão, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui falando sobre RPG, que é algo tão gostoso de falar, de jogar, de trocar experiências, né? Eu pessoalmente adoro. Vinzão, a gente conversou já bastante coisas, que eu descobri um pouco do passado seu, do Game Chinchilla, naquela conversa, deixar o cardzinho pra galera lá também descobrir um pouco mais deste passado. Então hoje eu queria conversar algumas coisas diferentes, porque como um mestre de longa data muito experiente, acredito que tem muitas dicas perdidas que são de grande ajuda. Então, Visão, eu queria começar com uma pergunta que eu deixei aqui separadinho em várias, porque é aquela coisa, eu deixo várias perguntas para que as pessoas tenham que voltar aqui depois. Então, Visão, responde aqui pra gente. No caso, quando a gente fala sobre construção, no caso de um cenário, de uma campanha, ou até mesmo de um one shot, alguma coisa, às vezes falta um grande problema que é, chega o jogador e fala assim, vamos jogar, você mestre fala, bora jogar, aí fica aquele grande impasse. Joga uma campanha, joga uma jotinha sua, pega o livro. Quando você está diante a esse momento em branco, porque veio os jogadores e falam, bora jogar. Como que você define? É com os jogadores? É você? Você traz propostas? Como é do start zero para bora jogar? A gente sempre cai nessa questão de como que eu faço para convencer as pessoas a jogarem RPG comigo, né? E o que a Débora faz nesse vídeo que viralizou aí recentemente, muitas pessoas fizeram um roteiro explicando o que ela faz, é o famoso show don't tell, mostre, não fale, né? Então, na hora que ela pergunta pra ele, você quer jogar D&D? Aí ele já é pego de surpresa ali, que ele fala, eu quero sim e tal. Aí ela, não, eu digo agora. Aí ele, claro. E aí ela começa a descrever uma cena e coloca ele como se fosse um ranger numa floresta e ele tem que escuta um barulho, ele tem ali o arco dele e tal. E aí aquilo dá aquela interação clássica que a gente conhece de colocar a pessoa dentro da ficção, né? Essa é uma excelente forma para você talvez quebrar um primeiro gelo com pessoas que nunca ouviram falar de RPG, né? Cara, é sempre tão difícil explicar o que é o RPG. Quando elas perguntam o que você faz da vida, eu geralmente falo, eu sou influenciador. Como que eu vou explicar que eu trabalho com RPG de mesa, sabe? Tem que explicar o que é o RPG de mesa e é um conceito relativamente complexo. Então você explicar tudo isso, você chegar nesse primeiro lugar onde você desperta o interesse da pessoa para que ela queira jogar RPG, já é o primeiro ponto, né? Daí, para você ir para uma one shot, uma aventura ou uma campanha, são pontos mais avançados, na minha opinião. De forma geral, eu acho que essa é uma sequência que não se anula. Eu tenho o costume de, quando as pessoas ficam interessadas, né? Amigos e amigas assim que nunca jogaram RPG na vida, e aí eu explico o que é RPG, eles falam, nossa, gostei e tal, vamos jogar? Bora. A gente marca e joga uma one shot. Normalmente esse é o meu primeiro passo. Eu apresento para elas o que é o RPG, narro uma aventura que termina numa única sessão e que tem um começo, meio e fim bem definido, sem muitas complexidades, nem muito espaço para os personagens serem desenvolvidos e nada do tipo. Se as pessoas gostaram muito, a gente estende. A gente transforma aquela one shot numa aventura curta. E aí as pessoas gostaram, a gente estende e transforma aquela aventura numa campanha. Mas sempre existe o fator de as pessoas têm que gostar, os jogadores têm que gostar. Né? O mestre normalmente ele está se divertindo porque é muito prazeroso mestrar e estar dentro daquele mundo de ficção narrativa. Mas os jogadores também têm que estar gostando. Porque se eles não gostarem, não adianta você forçar a barra.
Não adianta você chamar o pessoal e tentar explicar o que é uma aventura, tentar explicar o que é uma campanha, tentar explicar o que é um cenário, um mundo, ficção. Tem muita questão de você vivenciar aquilo no RPG. É muito mais fácil, isso tem inúmeros exemplos no cinema, no quadrinhos, nos livros. É muito mais fácil esse show don't tell quando a pessoa está vivendo aquela experiência do que você tentar explicar, né? Então, minha dica seria, vai crescendo isso. Cadencialmente, ritmicamente, assim, de pouquinho em pouquinho, começa despertando interesse, narra uma one shot, narra uma aventura e eventualmente você vai para a campanha. Não funcionou com aquele grupo de pessoas? Não desempolga. Encontra outras pessoas que vão se interessar e mais cedo ou mais tarde você vai ter um grupo de amigos para jogar campanhas e campanhas de RPG. Isso é muito legal porque eu até estava conversando tanto com os meus alunos, que olha que incrível, né? Eu mestro para os meus alunos. Então acontece isso, tipo assim, é muito engraçado. Ele chega assim, professor, você já ouviu falar de RPG? Aí você pensa assim, bem, eu jogo há uns 12 anos, eu mestro já há uns 5, sim, eu acho que eu conheço. Aí ele já começa a falar do RPG disso, aquilo, aí o filme, aí o Cellbit, aí não sei o que, Dungeons and Dragons, aí não sei o que, sei lá. Aí você já vê aquele interesse, aí começa. Nesse caso é um pouco mais fácil porque eles buscam. Mas no caso, eu demorei, por exemplo, para achar um primeiro grupo na minha adolescência, foi assim, muito explorando conversa de ouvido, né? Não, porque sei o que o Ranger. Aí você pensa, será que é Power Ranger? Ranger é o patrulheiro, para ver se eu já puxo a conversa junto. Então foi realmente complicado achar. O meu primeiro grupo foi penoso. Sim. Mas é engraçado, pelo menos comigo foi assim, e eu escutei relatos de outros RPGistas que também foi assim. Parece que tem uma subcultura que ela roda debaixo da cultura, assim. Pelo menos era assim antigamente, né? Hoje em dia eu acho que você ser nerd e você ser RPGista é algo mais mainstream. Mas antigamente tinha essa subcultura que você tava ali fazendo alguma coisa nerd, com um livro nerd, com um Pokémon, com um dadinho de RPG. A galera via esses sinais, sacou? O cara do outro lado da sala assim via, aí ele vinha assim, o que vocês estão fazendo aí e tal? Automaticamente é como se as formigas se juntassem, assim, sacou? Ao redor do açúcar. E aí, invariavelmente, o nosso trabalho nem era muito de ter que converter, não. Era mais de ser, estar ali. Porque aparecia. Apareciam pessoas e elas ficavam interessadas e elas perguntavam o que estava acontecendo. E a gente falava, você quer jogar? E aí dava uma ficha pra ela, ajudava ela a criar um personagem, de repente a pessoa tava ali fazendo parte da mesa, sabe? Sim. O difícil era achar, mas depois que você dava aquele primeiro estalo, meio que surgia, aí tinha uns boatos, não, porque você tá vendo que tem um rapaz lá, não sei o quê, aí vinha a galera de outra sala, aí chegava aquela de um outro ano, aí no final você já tinha uma mesa de 6 pessoas, mas assim, do 0 ao 100 muito rápido, mas precisou de alguém dar aquele primeiro pra conseguir, tipo, ir vomitando. E Vinzão, mas daí no caso, por exemplo, vamos considerar que você até meio que fez essa introdução com essa galerinha que meio que, o que você acha, não sei o que, sei o que lá, sei lá. Aí no caso, por exemplo, você consegue perceber se às vezes o RPG não é a vibe do grupo, ou se às vezes não é um cenário ou um sistema? Tem como você sentir isso? Ou é meio que ou a galera gosta de RPG ou não gosta? Ou do tipo assim, a pessoa, você fez um one shotzinho de D&D, a pessoa não curtiu, mas se tivesse tentado vampiro, puta, ele teria pirado. Dá pra sentir isso meio que não, ou curte RPG ou não curte? Dá pra sentir, não é uma coisa simples, e mesmo sentindo, é bem possível que mesmo assim a pessoa não curta. Então eu vou um passo de cada vez. Tem gente que não vai se interessar por RPG. E tá tudo bem. Porque que bom que há uma grande diversidade de hobbies, porque as pessoas podem se encontrar nos mais diversos hobbies, e é isso aí, sabe? Nem todo mundo precisa gostar de RPG. Para os que têm um mínimo de interesse, que não estou nem dizendo que já gosta, mas tem um interesse de conhecer. Aí eu acho que existem duas pequenas. Dá para colocar talvez em dois grupos, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Tem os que são muito resilientes e querem fazer parte daquilo ali. Tem os que estão dando uma chance, mas eles rapidamente vão pular fora, assim.
E aí do outro lado tem os que provavelmente nem querem, sacou? Mas eles vão tentar pra poder, sei lá, pra agradar alguém, porque viu uma menina bonita que tá jogando RPG, quer ficar ali com ela e tal, não sei. Tem grandes misturas. Tudo isso, do meu ponto de vista, assim, eu já vi ser muito danoso mestres ruins e responsáveis. Porque esses mestres ruins, normalmente, eles afastam dois dessas pessoas. O que quer jogar, mas daqui a pouco pula fora, e o que não quer jogar. Ele só vai conseguir. Só o que é o jogador realmente resiliente que vai tentar. Pô, eu peguei um mestre ruim, vou tentar outro. Sabe? Mas normalmente o mestre ruim, ele vai criar uma barreira, a gente chama de gatekeeping, né? Ele cria uma barreira pra pessoa que vai achar ruim a experiência, não vai gostar tanto, vai acabar pulando fora, e a pessoa que estava ali só para agradar nem tem a oportunidade de se abrir para a experiência, sabe? E talvez mudar de ideia, falar, nossa, aqui é legal, vou tentar. Não é tipo, eu não quero jogar uma bomba e falar assim, você tem que ser um excelente mestre, não. Mas eu acho que o mínimo que você tem que ter, e eu falo isso na maioria dos meus vídeos, é empatia. Você tem que se conectar com a pessoa, olhar no olho, ver se está todo mundo se divertindo, e tentar criar uma experiência prazerosa para todos que estão na mesa. Né? E aí você aumenta a chance de converter novos jogadores de RPG e não afastá-los. Né? E tem muito jogador. O RPG ele tem um aspecto que ele cria uma bolha de interação social onde é possível você se proteger do restante do mundo, criar uma atmosfera de segurança para poder emular o que você quiser. Então vai ter gente que vai emular dentro do RPG situações, inclusive, meio terapêuticas. Né? Não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso, porque é um universo à parte, a gente desviaria muito na nossa conversa, mas assim como tem gente que vai explorar coisas ali que vai trazer uma fuga da realidade, um momento onde ela vai se sentir mais poderosa, mais ouvida, e aquilo vai exercitar e vai se transcrever para a vida real dela, vai ter gente que vai utilizar aquela bolha para fomentar algo tóxico. Né? Se você já tem opiniões impopulares, misóginas, sei lá, de discurso de ódio, coisas desse tipo assim, você pode se fechar com um grupinho de pessoas que têm as mesmas opiniões que você e ficar fortalecendo isso dentro de uma bolha de RPG. Né? Então o mestre e os grupos de RPG, de forma geral, tem que ser muito responsáveis. Mas só para poder não falar assim, tá, você falou toda a problematização, mas você não solucionou, Vinzão, né? Então, tem uma pequena ferramenta que mestres podem utilizar ali para poder medir os seus jogadores. E que é uma ferramenta muito simples de estilo de jogo. É a teoria GNS do RPG. Gameista, narrativista, simulacionista. Você pode ver como que um jogador se comporta dentro do RPG e ele normalmente vai encaixar o estilo de jogo dentro de uma dessas três características. Né? A característica gameista, ele vai bonecar o personagem dele. Então ele não está nem aí para o nome do personagem dele, para a personalidade, para a história. Ele quer saber de dar muito dano, de combinar os melhores números ali, e ele muitas vezes ele vai se comportar como se estivesse jogando World of Warcraft ou GTA, que é um jogo um jogo. Ele não tá muito se preocupando com as consequências das escolhas dele dentro daquele mundo fictício. O jogador mais narrativo, ele não se importa tanto, e elas não são excludentes, tá? Você pode ter aspectos que juntam dentro desses três, assim. Um jogador mais narrativista, ele normalmente não se importa tanto em combar, em encontrar muita otimização de personagem, mas ele se preocupa em fazer uma boa história. E a boa história, inclusive, é aos custos do personagem dele. Pô, se eu fizer isso aqui, vai ficar mais legal a história, todo mundo vai se divertir mais. Se eu fizer essa cena aqui, vai ser muito épica. E então ele tá pensando na história como um todo, tanto na história dos companheiros, quanto na história do mestre, quanto na história que ele quer viver com aquele personagem. O personagem é apenas um meio para que ele conte uma boa história junto ao mestre. E o simulacionista, ele tá num outro campo. Ele também tá a fim de contar uma história, mas a história que ele tá contando é a história do personagem dele. Então esses jogadores simulacionistas, eles são muito apegados a essa questão. É o que o meu personagem faria. E ele não tá se importando se aquela escolha vai ferrar a história, se vai atrapalhar o mestre, se vai trair um dos jogadores que tá jogando ele também. O meu personagem faria isso, ele vai lá e faz aquilo.
Porque ele gosta, esses jogadores gostam de viver na pele aquela sensação do personagem, né? E não existe forma errada de se jogar. Essas três formas, elas são muito incríveis, elas geram resultados diferentes e elas servem para coisas diferentes na experiência daquele jogador. Você, como mestre, pode observar isso nos seus jogadores. Você olha para um jogador que tá bonecando muito, opa, esse jogador aqui é mais gameista. Aquele ali que ele gosta de contar uma história com todo mundo, ele interage, faz roleplay, e o mestre tá sempre falando, tem uma porta na sua frente, e ele é o primeiro a ir lá abrir a porta, sabe? E o simulacionista que ele tá o tempo todo narrando a profundidade do personagem dele, ele tá vivendo a pele, tá fazendo roleplay, mas ele não é o primeiro a abrir a porta, na verdade ele falou, meu personagem não abriria essa porta, ele ia pra taverna conversar com os outros. Você vai ter esses três jogadores ali, e como mestre, você tem como temperar a sua aventura baseado nos jogadores que você tem. Né? Opa, tua mesa é inteira de gameista, cara, não tenta narrar uma experiência simulacionista. Sabe, tenta narrar uma coisa mais gameista mesmo, é bonecagem, masmorra e porrada, tiro, porrada e bomba. Não, meus jogadores, eles amam fazer roleplay, e eles não estão nem aí pra história, às vezes a gente passa a sessão inteirinha só no roleplay, eu tô tentando puxar eles pra história, eles não vêm, é uma galera mais simulacionista, talvez um sistema como Vampiro à Máscara, que vai ter uma profundidade de personagem maior, pra você poder explorar essa coisa assim, sabe? E é legal, assim, porque você ficar falando, eu tava pensando, assim, em qual eu me encaixava, assim, um pouco mais aqui, um pouco mais pra lá. No caso gameista, não, porque otimizar ficha é uma das coisas que eu menos sei fazer. Então, tô longe, acho, de gameista. Talvez eu encaixe um pouco no nativistas e simulação. Eu fico mais nessas partes mais da base do triângulo, assim. Não sei se eu puxo mais pra um, mais pro outro, mas eu acho que eu tô mais por entre esses dois aí. Aí eu queria saber, no caso, por exemplo, existiria algum RPG de entrada? Ou no caso, até mesmo RPGs, por exemplo, D&D, que tem muitas regras, daria para você usar como porta de entrada, porém menos hard? Ou você, no caso, sugeriria algum outro sistema, algum outro cenário mais porta de entrada? Não existe RPG porta de entrada. Vai muito do interesse do que as pessoas querem jogar. O RPG pode ser a coisa mais complexa do mundo. Se as pessoas querem jogar aquilo, elas vão dar um jeito de aprender. E ao mesmo tempo, eu pessoalmente gosto de jogar RPGs mais narrativos, mais simples, com regras simples para poder introduzir pra galera, que você consegue criar a ficha muito rápido, às vezes a ficha são frases ou coisas muito simples assim, mas para você narrar bem um RPG narrativista, você já tem que ser um mestre minimamente experiente com improvisar. Então é difícil você falar assim também, vou, vou RPGs narrativistas mais simples são porta de entrada. Não, porque requer um mestre um pouco mais experiente, né? Enquanto que uns RPGs extremamente gameistas, tipo um Dungeons and Dragons, que tem muita regra, tem muita... Se você vai jogar com o pessoal ali que tá começando, assuma que vão haver muitas pausas para você olhar o livro e revisitar regras que você ainda não decorou completamente. Mas as regras dão suporte a um mestre iniciante. Você não precisa criar nada. Você pode, peraí, deixa eu ver como é que funciona isso. Abre uma tabela, rola na tabela, acontece isso. Então o mestre não precisa improvisar muito para esses mais gameistas, sabe? Uma coisa que, né, vários mestres já disseram, e até eu fico com esse ponto também, porque quando eu decidi começar a mestrar, eu sempre fui um mestre narrativista. Então, sempre minhas barreiras eram regras. A minha sorte é que eu sempre tinha algum advogado de regras no grupo que era meio que o meu suporte. Meio que tipo assim, a pessoa falava, nossa, eu queria fazer tal coisa. Eu olhava ele, atletismo. Rola pra mim um atletismo, porque eu sabia o valor que eu queria, mas eu não sabia qual que era o atributo que era pedido naquilo. Então, eu tive esse suporte, como a gente era todo moleque de ensino médio, meio que não tinha tanto problema. E como eu sempre fui muito criativo, então eu conseguia, meio que mesmo que eu não soubesse o atributo, eu pensava um que faria sentido e a pessoa aceitava porque meio que faria sentido dentro, não necessariamente, quero pular na janela. Pode ser atletismo, pode ser destreza, mas a ideia seria atletismo. Mas pode rolar tristeza mesmo, porque destreza encaixa aqui dentro e vamos seguir baile.
Mas daí no caso, por exemplo, então eu tive essa facilidade para adentrar e as regras depois eu fui aprendendo. Mas, por exemplo, para alguém que do tipo assim, conheci o RPG a partir de algum vídeo, de algum streamer, nunca joguei, meus amigos também nunca jogaram, mas precisamos de um mestre. Você acha que pode nascer um mestre do zero junto com um grupo, ou um mestre nasce a partir de uma experiência como jogador e depois ele meio que, entre aspas, evolui para o cargo mestre? Ou ele pode meio que, tipo, zero todo mundo, você é mestre, você é jogador e vamos começar do zero? O mestre nasce do zero. E tem muitas formas do mestre nascer do zero, algumas que são mais lentas, outras que são mais rápidas, mas de forma geral, ninguém nasce sendo mestre, sabe? Você assume o manto porque ninguém quer jogar, ninguém quer narrar, então você pega esse manto pra você. Quando eu comecei, e eu escutei muitas pessoas começando dessa forma também, foi literalmente isso, as pessoas não queriam mestrar, eu queria muito jogar RPG, ao ponto que eu falei, beleza, eu mestro aqui então, vamos lá, vamos fazer o que é. E, tipo assim, na época que eu comecei, não tinha YouTube, não tinha vídeo, não tinha nada. Eu sequer tinha visto alguém jogar RPG na minha frente. Eu tinha escutado meu primo falando como eram as aventuras dele. Ele contava as histórias assim. Eu falei, beleza, então eu tenho que contar a história. Vou pensar aqui e tal. E eu contava umas histórias sem pé nem cabeça, sabe? Muito baseadas nos jogos que a gente jogava na época: Diablo, Final Fantasy, Zelda, Pokémon. Então eu fazia essas maluquices ali, misturava tudo, vamos fazer uma aventura parecida com o videogame lá, e vai na louca mesmo, e o pessoal entra na brincadeira, e eles fazem as loucuras deles também, a gente vai brincando. Hoje em dia, com todo acesso que a gente tem de YouTube, de livros, né, que está extremamente popular, eu acho que é muito mais fácil começar, porque você consegue ver mestres narrando no YouTube, entender mais ou menos o que é um mestre narrando ali, você consegue comprar aventuras milhares que existem, então você não precisa nem criar a sua aventura, você pode já pegar uma aventura pronta e a aventura vai te guiando, vai guiando o mestre nos mistérios, nas passagens secretas, armadilhas e tudo aí para você fazer tudo aquilo. E, sei lá, eu acho também que existe um compartilhamento melhor da função de mestre. Porque isso é uma coisa que eu tenho observado de um tempo pra cá. Existe um certo glamour na posição de mestre que a gente vê nas streams no YouTube. Tipo assim, os jogadores trocam, muda alguém na mesa, tá lá, mas o mestre, você segue aquele mestre, você segue ele pelo estilo que ele faz, pela forma com que ele narra, sabe? E aí os mestres acabam sendo os porta-bandeiras do estilo de vida RPGista. E aí quando você vê isso de uma forma sob o holofote, aquele desejo de jogar, ele fica menor. Você fala, pô, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero ser que nem o Matthew Mercer, eu quero ser que nem o Brandon Lee Mulligan, sacou? Quero ser que nem a Deborah Ann Wall, que é foda. E quando eu vi os primeiros vídeos dela, eu falei assim, caraca, eu quero ser que nem a Deborah Ann Wall, saca? Ela é muito foda. E aí aquilo te impulsiona pra, na posição de mestre, você arriscar. Você tentar fazer coisas que você normalmente não faria, e errar, e aprender com erro, e tentar de novo, e se divertir. E não só mais aquela postura que tinha antigamente, ela ainda tem essa postura, tá? Mas ela era muito mais forte antigamente, que era tipo assim, eu vou mestrar, mas depois vocês mestram pra mim, tá bom? Aí fica sempre esse negócio assim, de eu tô narrando só porque depois vocês vão narrar pra mim. E aí o pessoal nunca vinha narrar e você fica eternamente com o manto de mestre. Então eu acho assim porque eu tenho muito aluno que decide meio que pegar o manto de mestre. Aí começa assim, não, professor, eu queria umas dicas suas. Aí vem com livro, vem com ficha, vem com isso, vem com aquele outro e tal, não, porque. E começa a trazer um monte de coisa, aí no final você só pega assim e fala: não, rapidinho, só tira uma dúvida. Qual que é o tema do jogo que você quer fazer? Aí fica com aquela. Então, às vezes, aquela questão de eu quero começar, quero jogar, quero mestrar, mas às vezes falta aquele meio que aquelas respiradas, aquele espaço para trás e começar aquelas primeiras perguntas de quem são seus jogadores, onde você quer estar, o que, que eles querem. Chegou uma aluna para mim, acho que foi semana passada, de não, professor, eu já juntei um grupinho, a gente vai fazer
o Curiosidade Paranormal do Selbit, ela já trouxe o livro de mestre pra mim, já trouxe já uma ficha de criaturas, já trouxe já o mapa do cenário, já trouxe um monte de coisa. Você pode dar uma olhada? Eu falei, tá. Só uma pergunta. Quantos jogadores são? Ah, eu acho que são 3. Pô, já começou errado, você não sabe nem quantos jogadores tem. Então, assim, às vezes eu acho que falta talvez um. Tem muita coisa, mas às vezes falta aquele direcionamento de não faça A, B, C ou D, mas aquele meio que foco, ó. Tenta seguir por aqui porque eu acho que é mais fácil. Eu acho que às vezes falta pela muita informação, às vezes falta um pouco de filtro também. Para isso, a solução é sessão zero. Porque a sessão zero ela vai alinhar expectativas, né? Eu acho que isso eu demorei muitos anos para sequer ouvir o que era uma sessão zero. Eu já estava narrando RPG há 10 anos assim, e muitas das minhas campanhas foram frustradas porque eu não fiz uma sessão zero. A sessão zero ela é justamente aquele momento onde você vai encontrar os seus jogadores e perguntar para eles quais são as expectativas. Vocês querem jogar um negócio de ação? Vocês querem jogar um negócio de mistério? Vocês querem jogar um sistema de horror? Vocês querem jogar um negócio extremamente perigoso, que vai morrer personagem o tempo todo? Vocês querem jogar um negócio que vocês são muito heróis, vocês não vão morrer nunca? Né? Quando você alinha as expectativas, tem um ditado da psicologia que é: a expectativa não correspondida gera frustração. Então, você alinha a expectativa, você está reduzindo drasticamente a chance dos seus jogadores e você se frustrarem com o RPG. Uma coisa que eu já vi bastante, pelo menos quando a gente estava no DOF, eu escutava muito disso, principalmente quando a gente estava na casinha que o Dan chamou de BBB do RPG, onde tinha todo mundo lá na casa, que meio que uma frase que diz: ah, o mestre que sustenta o mercado RPGístico. Aí eu queria saber tanto se você concorda ou não com isso, e se você acha que nos produtos no geral, eles são voltados para mestre, voltados para RPGistas, para jogador. Como que é essa relação? Primeiro, assim, se você concorda com essa frase, tipo, quem sustenta o mercado RPGista é o mestre, e como você vê a questão de distribuição de material de forma geral aqui no Brasil? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque até a Wizards está tentando responder essa pergunta. Eu tenho a minha opinião sobre isso e, primeiro de tudo, eu já digo que eu concordo em partes, que é o mestre que sustenta. Porque eu tenho argumentos que eu acredito a favor e eu tenho argumentos que eu acredito contra. Durante muito tempo, a responsabilidade da mesa de RPG sempre ficou nas costas do mestre. Então era o mestre que tinha que ter os dados, os livros, tinha que ter provavelmente a casa, tinha que arranjar o lanche, tinha que bater a agenda. Então era um encargo muito grande e uma tarefa exaustiva para o mestre conseguir coordenar com todo mundo. O que aconteceu de um tempo para cá é que, assim, RPG não é um hobby fácil de ser monetizado. Então, se a gente for analisar só por esse aspecto que o mestre é a figura central do RPG, e isso já está mudando, já não é mais assim, né? Mas há um tempo atrás era muito assim. Aí a resposta para a sua pergunta seria sim, é o mestre que sustenta. Mas essa é uma análise muito superficial do que a gente tem hoje em dia. O RPG, talvez livro de RPG não seja atualmente a melhor forma de ganhar dinheiro com RPG. Existe um RPG lifestyle, um estilo de vida baseado em você mostrar a cultura de RPG. Então, eu conheço muitas pessoas que são eternos jogadores, nunca se preocuparam em serem mestres. Eles compram os livros porque eles gostam da arte, porque eles gostam de estudar, se inspirar no sistema, eles acham uma mecânica divertida e aí eles vêm e propõem para o mestre. Então eles compram os livros para poder ler aquilo, não com o intuito de narrar, mas de ter criatividade e conhecimento sobre outras coisas. Eles compram dados, eles compram camisas de RPG, eles compram bonequinho, miniatura, pintar miniatura é de RPG? Não, é um hobby de pintura de miniaturas. Mas pode ser associado a RPG? Pode. E ela é uma coisa que está indiretamente circulando ali, orbitando o RPG como um todo, mas faz parte da cultura RPG. Tem gente que tem armários com milhares de miniaturas e todos os dias a pessoa chega em casa, pinta uma miniaturazinha, pinta um pouquinho e nunca vai ser um mestre. Mas está ali, de alguma forma, indiretamente, financiando o RPG.
Aí você acha que, por exemplo, no caso mais pessoal, quando você vai num DOF da vida onde tem os livros de RPG e tudo mais, você se encanta mais com mecânicas, cenários, é que no caso mecânica e sistema entra mais ou menos na mesma coisa, mas quando você, tipo, vou procurar um livro novo, sobrou um dinheirinho, vou comprar. Você que já mestra, você tem um cenário, você já tem o quê? No caso, você busca cenários, você busca sistemas, depende do seu momento, como que é, no caso, sua colheita de compras de material de RPG, por exemplo? Eu já fui mais porra louca com a minha grana. Eu comprava tudo que me pegava o mínimo de interesse, assim. Às vezes eu já comprei livro porque tinha uma mecânica legal. Eu não precisava ter comprado aquele livro, sacou? Eu podia ter lido a mecânica na internet. Mas eu comprei o livro porque eu queria ter e tal. Então isso rapidamente se acumulou na estante da vergonha, que eram os inúmeros livros de RPG que eu nunca joguei, né? E aí depois de um momento eu parei assim, cara, por que eu ainda tô comprando livro de RPG? E aí foi nesse momento em que eu pausei e falei assim, hoje em dia eu compro algo que é verdadeiramente excelente. Então não é um ou outro, são todos. Todos os fatores. A arte tem que ser legal, o cenário tem que ser legal, a mecânica tem que ser legal, tudo tem que ser bom. Se não for tudo legal, se for médio, irado. Vou bater um papo com quem gosta daquele negócio ali. Quem sabe talvez eu jogue aquele sistema com alguém narrando pra mim. Mas eu não vou comprar e eu não vou armar uma mesa, sabe? Porque tá saindo muito mais sistema de RPG do que a gente tem tempo pra poder experimentar. Então, é claro que eu gostaria de dar minha opinião profunda de todos os sistemas de RPG, mas o tempo é um recurso escasso. Então eu preciso de pessoas que eu confio, pessoas que estão experimentando essas coisas, estão testando, para que essas pessoas me digam vale a pena. E aí eu falo, vale a pena? Então narra uma mesa para mim. Aí o cara narra uma sessão para mim e aí eu tiro as minhas próprias conclusões. Né? Porque eu, pessoalmente, ter tempo para estudar todos os sistemas de RPG e cenários que eu gostaria, não dá. Aí, por exemplo, uma coisa até que você está falando, né, de questão de estudar, porque mesmo que seja hobby, no caso, por exemplo, o meu hobby é desenhar. Até conversei com diversos artistas onde teve essa transição de simplesmente desenho na escola, hobby, e agora são profissionais que trabalham com isso. Até estou conversando com alguém que também tem essa transição, né, hobby e agora trabalha com RPG. Aí eu queria saber que, por exemplo, você pode, no caso, eu sei que poder a gente pode qualquer coisa, mas no fato de quando você começa a querer se aprofundar um pouco mais no hobby, né? Começar a estudar, ir atrás e começar um pouco a ser mais viciado nesse hobby, nesse ponto, é, aquele limite de, por exemplo, não, eu vou estudar para jogar melhor, para ser um mestre melhor, aí você começa a perceber que você está começando a estudar planilhas e fazer, e você sente que isso pode ter um perigo desse hobby indiretamente se tornar um trabalho sem querer, por uma talvez obsessão, ou um hiperfoco, ou no caso, meio que é algo pensado, direto ou indiretamente. Talvez não seja pensado. Tem perigo? Tem. E tem alguns perigos maiores e outros perigos menores. Mas muitas vezes pode ser algo que a pessoa nem tem consciência. É importante, aí eu deixo a dica aqui para todo mundo que está escutando a gente. Sinta. Olha para o seu corpo. Sinta para o que. Fecha os olhos, pensa no que está te causando conflito e analisa qual é a reação daquele pensamento no seu corpo. Tá dando embrulho no estômago, tá te dando ansiedade, tá dando calafrios? Opa, são sinais estranhos. Sabe? Tá te dando prazer, empolgação, você quer parar o que você tá fazendo agora para ir fazer? É um bom sinal. Siga fazendo. Por que eu digo esse parâmetro do sentir? Porque, sim, tem um potencial muito grande de virar um trabalho. E pior, tem chance de virar um trabalho que nem vai ser comissionado. Você vai gastar horas e horas e horas e horas e horas e horas para poder criar uma campanha
maravilhosa, excepcionalmente incrível para os seus amigos, pintar miniatura, fazer grid, fazer coisa de cartolina, papelão, fazer as arvorezinhas e trilha sonora e luz e reformar tua sala inteira e ler todos os livros e fazer... E tudo aquilo isso é de graça. Mas você está fazendo... É um trabalho imenso. Por trabalho, entenda que você está investindo horas naquilo, né? Mas está te dando prazer? Você está fazendo isso e você está fazendo isso com amor, você está fazendo isso... Você não sente as horas passar, na verdade você estaria fazendo isso mesmo se não tivesse jogadores na sua mesa, porque você ama fazer aquilo. Continue fazendo. Aquilo pode estar te fazendo um bem danado. Tá começando a ter ansiedade, tá sentindo que aquilo não tá mais fazendo sentido, tá fazendo porque você precisa fazer. Ah, não, eu tenho que fazer esse mapa, eu tenho que criar essa aventura e tal. Tá começando a se cobrar, sabe? Tá se chicoteando nas costas para poder produzir, entregar algo para sua mesa de RPG. Opa, é um sinal para você respirar e dar um passo atrás. Talvez dividir as responsabilidades com o seu grupo, sabe? Falar quem é que pode cuidar da agenda, quem é que pode oferecer a casa, não quero mais ser só na minha casa, quem é que pode cuidar da iniciativa, quem é que pode cuidar da trilha sonora, quem é que pode cuidar do lanche. Olha, eu sou mestre, eu já estou preparando muita coisa, será que vocês podem pagar a pizza, pelo menos, e aí eu não pago? Começa a dividir essas coisas, sabe? Para que não fique tão pesado para você. Ou até mesmo se afaste 100% do que se você sentir que tá virando uma coisa que vai lhe dar burnout e dá para ter dá para ter burnout com RPG, se afaste um tempo, respira e depois, se você quiser, você volta. É isso, é complicado, mas é isso. Ah, sim. Burnout é complicado porque às vezes, no caso, por exemplo, a gente tem algumas vertentes de escrita que fala, não, o livro é como um parto. Porque você vai, você tem a gestação, você cuida, você coisa, e na hora de sair tem todo aquele negócio. Sim, escrever um livro é difícil, né? Às vezes um conto de 5 páginas já é difícil, porque você vai lá, revisa, estuda, e diagrama, tal, lá, lá. Mas assim, se aquele negócio foi uma saída com forceps, talvez esteja na hora de você também rever os seus conceitos. Então, assim, qualquer hobby, quando isso começa a te fazer mal por algum motivo, é interessante levantar, né, a bandeira e falar assim, até que ponto esse hobby tá virando uma obrigação, tá virando um martírio, tá virando uma coisa? Então, cuidado com seus hobbies, até mesmo. Eu adoro correr, mas quando correr se torna doentio, não, todo dia, 5 da manhã, não sei o quê, eu não deixo de fazer isso, aquele outro. Calma, até atleta tem seus dias de folga. Exatamente. Vi de Simone Biles aí que em 2020 falou: não vou competir. No auge da carreira dela, ela falou: vou me priorizar. E priorizou a saúde mental dela, né? Então, se até a número 1 do mundo, que tá todo mundo esperando que ela vá lá e ganhe trocentas medalhas, ela fala: não, eu vou parar, então se permita parar também. Sim. Então, eu acho que uma coisa que eu não cheguei a perguntar no passado e é uma dúvida que eu tenho. A ferradura surgiu e a gente tem um porquê dela ter surgido. Vou deixar novamente, vamos lá para a conversa que a gente teve com visão sobre ferradura e outros pormenores. Mas no caso, o fato dela ter nascido foi mais pelo fato de que naquela época não tinha material ou meio que aos poucos você foi modificando o que já existia e aos poucos foi ficando a sua cara, ou no caso, não, eu tenho uma proposta nova de cenário, ou não tem nada, então eu vou criar o meu e do meu já nasceu o cenário. Qual foi o cerne da ferradura? Foi algo seu, uma necessidade, falta de recurso? Como que foi esse... Você consegue lembrar como foi o nascimento da ferradura, assim, surgiu? A gente tinha, naquela época, alguns RPGs próximos e muitos jogos digitais de PlayStation, computador, etc., que nos inspiravam. De RPG D&D, a gente tinha o Forgotten e Greyhawk. A gente não tinha acesso a Dragonlance, nem os outros cenários mais paralelos assim, né? Mais clássicos. E tanto Greyhawk quanto Forgotten
eu achava legal, mas eu não sentia que eles eram. Eu tô até com o próprio Forgotten aqui do meu lado, né? Que é o mesmo que eu usava na adolescência. Eu tenho ele até hoje. É, ele. Eu sentia que era um livro muito denso pra gente que era moleque. Com 13 anos de idade, ter que ler lore, 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 tipo assim, muitas entradas, muito denso, muito estudo, sabe? Pra poder. Quando é que chega a diversão? Quando é que chega a aventura? Eu tenho que saber tudo isso aqui pra poder narrar? Eu sentia que não encaixava. O Greyhawk era parecido também, era mais ou menos assim. E sem ser D&D, a gente tinha outros sistemas que às vezes as regras eram ruins, mas a gente amava um conceito ABC que a gente via. Então, a gente gostava de vampiro, a gente gostava de Shadowrun. Era basicamente isso, de vampiro e Shadowrun, que eram os dois que a gente tinha ali mais próximos naquela época. E aí a gente tinha toda a influência, um zeitgeist da época de super-herói, de X-Men, de jogos de RPG, jogos de luta, enfim, toda uma mistura, os livros que a gente tava vendo, os filmes e as séries que a gente tava vendo também, tava no auge ali do Harry Potter, a gente cresceu com Harry Potter muito parelho à nossa idade, né? E eu falei assim, cara, eu quero criar algo que seja nosso, sabe? Não é algo que é emprestado, não é um cenário que a gente tá pegando, tá lendo e aí a gente tá jogando dentro dele, né? Deve ter sido muito massa pra galera que criou isso aqui, jogar isso aqui, tem vários dos personagens dos criadores que estão inseridos dentro do lore ali, né? Mas a gente quer fazer o nosso. Então a gente usou esse livro mais como uma inspiração para poder montar o nosso. Né? Primeiro, ó, tem Deus demais no Forgotten, então a gente reduziu tudo para 14. Inicialmente eu tinha tentado narrar com 5, depois eu narrei com 14, ficou bom. Ah, legal. Vamos criar umas cidadezinhas aqui. Aí criamos umas cidadezinhas aqui, montamos uma coisa ali. Ah, lá no Chrono Cross tem uma torre assim, assim, assado. Bota a torre no meio do nosso RPG. Ah, no Diablo tem a masmorra que você desce assim, assim, assado. Bota a masmorra no RPG. Então a gente ia incluindo essas nossas referências, essas nossas vontades dentro daquele mundo. E os próprios jogadores, não só eu, os jogadores também traziam seus inputs. Eles criavam dentro do que eles queriam viver naquele mundo. Então eu acho que é muito mais gostoso quando a gente está criando aquilo. Né? Não, mentira. É muito mais gostoso. Foi muito mais gostoso para nós. Eu sei que tem gente que adora jogar num mundo que está completamente fascinado lá. Então tem gente que é fã de Forgotten e que ama jogar em Forgotten porque conhece tudo Forgotten. Eu sei que tem gente que ama Senhor dos Anéis e adora jogar na Terra-média e jogar com o lore do Senhor dos Anéis. E tá tudo certo. Ainda bem que a gente tem diversidade para todas as pessoas. O meu grupo, quando adolescente, a gente queria criar a nossa própria bagunça. E aí existe uma coisa que no LoL a gente fala muito isso, que é tipo conhecimento adquirido assim. Depois de horas jogando LoL, você aprende o que cada personagem faz. É, cada mês que passa, cada ano que passa, tem mais personagens, existe uma barreira de entrada maior. Porque um jogador novo ele tem que aprender tudo aquilo. Então, depois que a gente jogou a primeira campanha inteira dentro daquele mundo e o mundo se expandiu durante o jogo, na hora que a gente. Vamos jogar a segunda campanha, rolou aquele. Vamos jogar no mesmo mundo? Porque a gente já sabe tudo? A gente só joga num período diferente, começa a aventura num lugar diferente e tal? Vamos. E aí isso vai fortalecendo cada vez mais o mundo. Né? E aí a terceira e a quarta, e aí depois só uma aventura, e depois do outro lado do mundo, uma one shot, etc. Tudo no mesmo mundo vai fazendo com que aquele mundo vai ficando cada vez maior e que tenha contribuição dos jogadores naquilo tudo. Né? Eu acho que esse foi o motivo da gente querer criar um mundo. Né, e é legal porque, assim, uma coisa que é muito forte aqui na galera aqui do canal é cenário próprio. Cenário próprio, assim, eu consigo facilmente pensar rápido aqui num 7, 8 cenários próprios da galera, que a galera manda mapas, criaturas, personagens no canal do Discord, e assim, é algo incrível e eu às vezes fico falando assim, cara, pelo amor de Deus, manda um PDFzinho com porque assim, ó pessoal, aqui ó, tô mandando aqui a cidade. Aí a pessoa manda a torre do prefeito e uma descrição. Passa uns 4, 5 dias, manda a taverna. Eu falo, gente, manda a cidade, deixa eu viver um pouco mais o cenário que vocês estão criando, vocês ficam dando só migalhinhas. Então eu acho muito legal do tipo de mostrar aqui que, olha, nós temos um cenário rico, que já estamos numa quarta temporada vivenciando todo esse cenário que começou com pequenas coisinhas. Por isso que eu fico falando pra galera, gente,
Dá mais cara a tapa, põe as suas coisas. Não tô falando assim, tipo, pega todas as suas 200 páginas, publica na Anclep e vende. Não, mas no caso, não sei, abre um perfil no Instagram, abre um canal no YouTube para mostrar um pouco, faz uma tweet com os amigos ou para bater papo, ou até mesmo um sitezinho, um portfóliozinho, mas mostra, porque às vezes você tem tantas coisas lindas e riquíssimas que eu recebo só migalhas, que fica aquela coisa assim, gente, pelo amor de Deus, mostra, porque de uma pequena vontade nós temos um puta produto gigante e maravilhoso agora. Então, eu gosto de incentivar isso. Sim, e você nunca sabe quando aquilo vai mudar a vida de outras pessoas. A gente, a gente não imaginava que um dia ia criar um canal de YouTube e começar a inspirar uma geração de jogadores de RPG, sabe? Porque a gente tava jogando só pra se divertir. E aí quando, sei lá, o universo alinha, eu tenho um amigo que é editor e a gente vamos gravar, eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone e tal, as coisas se alinham, se juntam e de repente você tá lá produzindo conteúdo e levando aquilo adiante, né? O vencedor de 3 Goblins de Ouro esse ano, pelo Mojubá, fui conversar com ele, esqueci o nome do rapaz agora, fui conversar com ele lá na stand dele, que ele tava vendendo Mojubá. Ele era fã do Game Chinchilla. Então, tipo assim, inspirado pelo Game Chinchilla, ele falou: o primeiro canal que me inspirou a jogar RPG, sei lá, foi você. Ele escreveu o Mojubá, ele trouxe o olhar dele, a perspectiva dele, os estudos dele, criou um sistema premiado. Então você nunca sabe quando que, tipo, você vai estar inspirando alguém a criar um livro sensacional que vai ganhar prêmio, que vai inspirar a próxima geração depois dele, né? Sim. E assim, e uma coisa que assim, não, tem muita gente que fala que tem medo de, de cópia, de plágio. E assim, e eu sou muito é, defensor do põe o seu trabalho para fora. Porque, assim, se por acaso alguém chegou a plagiar, no caso, quer dizer que o seu trabalho é tão bom que tem alguém que quer copiar. Então, tipo, querendo ou não, já mostra que você é superior porque o cara vai estar. E o mais engraçado é que para todos os artistas, todos os 4 artistas que eu conversei, que eu falei sobre, o que você acha da pessoa, né, meio que copiar a sua arte, o seu estilo, isso assim, que maravilha, eu tenho um fã tão cabuloso que ele estuda o meu estilo para copiar o meu estilo. Então, assim, eu falo, cara, se tem essas pessoas que fazem coisas maravilhosas, então, assim, e outra, são o quê? 8 bilhões de pessoas na Terra? Se você teve uma ideia, com certeza mais 200 mil também tiveram. A diferença é que talvez esteja na China e não vai estar disputando com você, ou apenas você foi a pessoa que publicou primeiro uma ideia que alguém já teve. Vira e mexe, tipo, eu tinha, acho que na infância, quando eu era super fã de Cavaleiro do Zodíaco, eu criei as minhas temporadas. Eu fiz a saga Ares, a saga Apollo, a saga isso, e criei um monte de cavaleiros, não sei o quê. Agora tá lançando um novo Ômega que fala: Nossa, esse aqui parece o Crocodilo que eu fiz em 98. Nossa, esse aqui parece o Lira que eu fiz em 2007. Nossa, quer dizer que o cara do Japão copiou a ideia do Rafa quando eu tava em Batuba? Não, entendeu? Estamos todos interconectados e bebendo da mesma fonte. Então a gente consegue ver inúmeras referências de filmes, séries, livros, jogos que vão se retroalimentando e você de repente tem uma ideia, mas você é só um estudante, um adolescente, sei lá, não tem como colocar aquela ideia para frente, daqui a pouco você tem exatamente essa sensação. Nossa, esse jogo é igualzinho à ideia que eu tinha e tal. E é batata, por quê? Porque todo mundo está tendo a mesma ideia que você, só muda a questão da oportunidade da hora ali. Eu pessoalmente também não acho que propriedade intelectual e essas coisas assim são muito benéficas pro mundo criativo, não. Eu entendo completamente copyright, patente, é algo que visa, ou deveria visar, proteger a pesquisa e o estudo e o esforço que aquela pessoa teve para poder criar aquilo. Mas honestamente, isso não um placebo, esqueci o nome da palavra agora, mas é algo que assim, é pra tapar o sol com a peneira. Sabe, aquilo ali é uma solução
temporária. Porque o ideal mesmo é que todo mundo tivesse as condições de criar tudo com os recursos possíveis, assim, a criatividade fluir naturalmente. E aí todas as coisas seriam criadas muito mais rápidas e todo mundo ia poder trabalhar junto com todo mundo e todo mundo ia ser chamado pelos seus potenciais. Ninguém ia ficar se preocupando quem é que tá passando a perna em quem, porque tá copiando, roubando ou plagiando, né? Mas é um mundo meio utópico esse que eu tô falando. Acontece que nós estamos vivendo agora o advento da inteligência artificial, que é a maior plagiadora de todos os tempos, né? Ela consegue beber todo o imaginário coletivo de uma vez ali, espremer e do outro lado sai um resultado que muitas vezes é nítida a inspiração. É nítido de onde que foi que ela tirou aquele negócio, né? Aí você fala, ela tá roubando os artistas. Tá, mas quem olha pro seu desenho e tenta fazer igual também não tá roubando? Ela tá se inspirando na sua arte, na sua música, nos seus textos, né? A gente vai ter uns problemas muito complicados nos próximos anos aí sobre copyright com a inteligência artificial fazendo isso. Sim, e é engraçado porque tem horas que ela bebe dela mesma. Porque às vezes me dá um. Estou corrigindo prova e tenho que entregar nota, mas eu preciso meio que montar uma sessão para daqui a pouco. Então, às vezes, eu peço para o ChatGPT me dar um prompt para eu ter um start criativo. E é engraçado que, assim, depois do quarto, quinto prompt, você começa a ver que ele começa a repetir o mesmo nome do protagonista que ele colocou no outro prompt. Você pede assim, eu quero uma campanha na floresta. Sempre uma floresta encantada, uma floresta densa. Você vê que assim você fala, tá bom, vai, deixa eu pensar, porque, pô, isso aqui eu acabei de fazer, porque anteontem usei o mesmo prompt e me deu a mesma resposta. Aí você fala assim, ele mesmo tá começando a se plagiar também, o próprio chat GPT tá se plagiando. Sim. Ele provavelmente aprende que essa é a melhor forma, porque tá todo mundo gostando do que ele tá entregando e ele passa a entregar mais. Só que é aquela fórmula genérica, sem graça e boba, assim. Exatamente. E me diz uma coisa assim que, né, no caso assim, jogadores nascem, mestres nascem, até a gente falou tipo de estudo, melhoramento e hobby, mas eu vejo, por exemplo, tanto dentro do meio nosso mesmo, até um amigo nosso tá querendo começar a seguir isso, no grupo do RPG também tem bastante essa galera. Quando que você percebe, no caso, assim, tipo, eu sou mestre, eu já meio que conversei com os meus jogadores, eles já pagam uma pizza para mim, então no caso eu não gasto mais com pizza. Quando existe algum momento que você tem um estalo, você percebe, existe uma preparação anterior para assim agora, não, eu quero tentar vender esse serviço? Existe uma coisa, por exemplo, não, eu quero ser mestre de aluguel, por exemplo, ou no caso, cobrar entre aspas dos meus amigos por todas as coisas que eu faço. Existe uma preparação prévia, existe um estalo, tem um mindset. Claro que não, obviamente não um tutorial, porque senão teria muito tempo e tem muita pano para manga. Mas para quem sim, por algum momento pensou, tô pensando em cobrar ou tô pensando em me alugar como mestre. Quais seriam algumas, provavelmente umas dicas primárias, uns tipo fase zero para começar a pensar nesse assunto? Cara, minha primeira dica é a mesma dica que eu dou pra tudo. Faça. Faça não mirando na perfeição, e sim no aprendizado. Você vai errar, você vai tropeçar, você vai cair, e na primeira queda você vai perceber: não, 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 isso é demais pra mim, quero voltar pro hobby. Ou então, tá, não deu certo dessa vez, mas eu quero fazer dar certo, foi legal. O que eu posso aprender pra poder seguir em frente? Você só tem como saber se você tentar. E é melhor arriscar e dar errado do que você nunca ter tentado e ficar morando naquela, será que eu deveria ter tentado e tal. É muito ruim ficar sendo corroído por dentro por essa vontade, será que eu deveria ter tentado? Tenta. Tenta sem medo, arrisca e se quebra. Aí, a partir desse ponto também, uma coisa que eu queria ter descoberto antes, que eu demorei muito tempo para descobrir, é que surge essa vontade de você querer trabalhar, eu amo RPG, então eu quero trabalhar com o que eu amo, então vou trabalhar com RPG, né? E aí você tira o RPG do hobby e coloca ele no trabalho. E não é tão óbvio para as pessoas quando isso acontece.
E também não é tão óbvio se isso é bom ou ruim. Você às vezes faz isso sem saber muito bem quais serão as consequências dessa movimentação. Então, uma coisa que eu percebi depois de um tempo, e eu falo isso abertamente hoje em dia, RPG pra mim não é mais hobby. Eu amo RPG, mas RPG pra mim é trabalho. Então, quando os meus amigos. Por exemplo, eu não narro mais mesas pra amigos. Eu só narro as minhas mesas pagas. Com exceção de pra em algum evento ou pra mostrar o que é RPG pra pessoas que nunca jogaram, eu não narro sem ser pago, sabe? E quando os meus amigos falam, vamos jogar um RPG e tal, eu jogo lá com eles, mas eu preferia estar jogando board game, ou videogame, ou só sentado no sofá conversando com os amigos. Entendeu? Porque imagine você que você é um chefe de cozinha. Esse é um exemplo clássico, porque os chefes de cozinha, eles podem. Se algum chefe de cozinha estiver assistindo esse vídeo, comenta abaixo aí, deixa a opinião. O chefe de cozinha se trabalha o dia inteiro fazendo pratos e tal, e fazendo uma parada massa, não sei o que lá. Cara, o chefe de cozinha ele chega em casa, ele come miojão. Ou então ele passa no McDonald's no caminho de casa e ele pega o McDonald's, sacou? Mas você é chefe, por que você. Porque ele tá saturado de cozinhar. Ele não vai cozinhar em casa, sacou? E não é que ele nunca cozinha em casa, ele vai cozinhar só um arroz, uma porcaria assim mais rápida, porque ele tá cansado de cozinhar. Quando é que ele vai cozinhar uma parada legal e bacana? Quando ele tá ali com os amigos, uma vez ou outra. Porque o cozinhar em si que ele ama saiu do lugar de hobby e virou trabalho. E vai ser a mesma coisa com o RPG. Então o RPG não vai ser mais algo que você vai fazer para se divertir, vai ser algo que você vai fazer por trabalho. E você tem, com todo trabalho, você tem um nível de qualidade XYZ que você quer imprimir naquele trabalho. Você tem que fazer pesquisa, você tem que estudar quais são as novas tendências, você tem que testar coisas novas. Então, vou tentar um estilo de narração assim, vou tentar um estilo de narração assado, vou tentar botar uma mecânica nova e tal. Você tem que estar experimentando constantemente ali, se renovando. E isso é exaustivo. Isso é muito exaustivo. Isso toma o seu cérebro, isso começa a fazer parte da sua vida. Você tá tomando banho, você tá pensando no RPG, você tá caminhando no parque, você tá pensando no RPG. Você tá vendo uma série, você termina de ver aquela série, você fala, nossa, que cena boa, vou narrar isso na cena. Você está sempre com o cérebro tentando puxar aquelas coisas para dentro do RPG, né? Se é seu hobby, é uma relação completamente diferente. Principalmente porque você não está prestando um serviço. Quando você está prestando um serviço, você tem que atender expectativas do cliente. Né? Quando são só amigos, tanto faz. A galera abandona a mesa, você encontra outro jogador e tá tudo certo, não tem problema. Mas quando você tem que pagar suas contas, com o dinheiro que vem proveniente disso, você tem que se esforçar. Você tem que estudar, tem que aprender. Por que tá dando errado? Por que tá dando certo? Quais são os meus pontos fortes? O que os meus jogadores gostam? Você tem que ter esse feeling de negócio, esse feeling de empreendedor, de empresa. Esse aqui é o meu produto, o RPG é o meu produto, eu estou vendendo, né, como um serviço. E o que eu posso melhorar nele? Será que eu der uma polidinha aqui? Será que eu botar um parafuso rosa aqui? Se eu botar uns letreiros com as setas, meu produto fica melhor? Começa a ser assim. Então, por exemplo, você poderia dizer que você sentiu que antes de você, no caso, decidir fazer mesa paga mesmo, mas você percebeu que o RPG te tornou um trabalho para você quando surgiu o Jogando RPG, quando você abraçou a mesa paga, quando que você sentiu, no caso, putz, RPG para mim agora é trabalho? Eu tive um momento em 2017, que foi o meu último emprego fora do RPG. Eu fui gerente de um restaurante e eu fiz tudo certo, fui demitido, porque eu não estava chicoteando os garçons. Tipo assim, eles queriam que eu fosse mais carrasco com os garçons. E eu já tinha feito a minha pós-graduação em administração de empresas e eu não concordo com isso. Para mim, aquela máxima de lidar com pessoas é elogie publicamente, critique individualmente. Eu não ia chicotear os garçons na frente dos outros para fazer exemplo. E aí, naquele momento, sendo demitido, tendo feito tudo certo, eu falei: quer saber? Ou eu vou viver de RPG ou eu vou passar fome. Sabe, eu já estava trabalhando intensamente com RPG, estava dedicando 30 horas semanais, tá? Na época do restaurante não tanto, mas antes de eu entrar no restaurante, a gente no Game Chinchilla chegou a cada um de nós dedicar entre 30 e 40 horas semanais. E quem conseguia sustentar a gente eram os pais e a família, porque a gente morava na casa dos pais, a gente podia ter um trabalho de tempo integral de 40 horas semanais sem receber R$ 1 por isso.
Então a gente já trabalhava com RPG, a gente só não recebia. O que eu fiz a transição em 2017 foi, agora eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então eu mudei uma chavinha. Beleza, eu vou trabalhar com RPG, mas eu preciso ganhar dinheiro com isso. Como que eu vou fazer? Tem 1 milhão de opções. Eu vou vender camisa de RPG, eu vou abrir um catarse recorrente, um apoia-se, vou ganhar dinheiro dos fãs, vou fazer vídeo, eu vou escrever aventura, vou fazer mapa, vou fazer, sei lá, vou começar a importar dado e vou vender dado, vou fazer uma lojinha de... Tem 1 bilhão de formas diferentes que você pode escolher para poder ganhar dinheiro com RPG. Eu escolhi inicialmente fazer curso de RPG, ensinar as pessoas a narrarem, e depois disso eu decidi abrir as minhas mesas de aluguel. Falei assim, tá, tem gente disposta a pagar para jogar, para ter um compromisso com a mesa de RPG, né? Então, quando você entra nesse lugar assim, eu não recomendo que as pessoas façam como eu fiz, de tipo assim, tudo ou nada. O ideal é você fazer uma transição gradual. Então, tipo assim, você tem o seu trabalho, você não larga o seu trabalho. Você vai fazendo o seu trabalho e vai fazendo em paralelo ali uma mesa paga, sabe? Eventualmente, se você pode sentir, não, aqui tá bom, vou manter nesse patamar, eu vou manter meu trabalho, e os dois caminham juntos. Eventualmente, a mesa paga pode passar o seu trabalho e aí você larga o seu trabalho. Né? Não seja tão radical quanto eu fui. Mas aquilo foi bom porque naquele momento eu decidi, eu vou fazer o que for preciso para poder ganhar dinheiro com RPG. Não foi fácil, muito suor, sangue e lágrimas, mas cheguei aonde eu tô aqui e é muito legal. Tem seus prós e contras. Né? Às vezes a gente vê os amigos assim em carreiras ABC, lá, meu amigo médico, meu amigo advogado, e eles estão super bem de vida, secam com carrão, com um apartamento, assim. Aí você fala assim, bom, ia ser bom ter um carrão, ia ser bom ter um apartamento foda e tal, mas eu tenho outras coisas. Eu posso tirar um dia no meio da semana pra ficar jogando videogame o dia inteiro, se eu quiser. Eu vejo assim, a cada 2 anos eles postam uma foto de uma viagem e eu, numa terça-feira à tarde, em Minas Gerais com uma amiga, porque, tipo, eu posso porque minha agenda é mais de boa. Então, às vezes eu faço, e aí, né? E aí, Rafa, onde você tá? Pô, tô ligando pra você. Ah, desculpa, eu tô no sul de Minas, aqui não tem sinal. Então, né? Vantagens e desvantagens, claro, eu queria trabalhar pouco e ganhar 20 mil. Eu acho que sim. Mas eu tô feliz com as minhas escolhas, então acho que vale. Claro que se o meu lerite aumentar, show. Se não, eu tô feliz também. Tô fazendo muitas coisas legais. Né? Então, visão, né, questão tipo, de horários, agendas, atribulações, mas eu queria fechar essa conversa com chave de ouro, com um bate-bola jogo rápido, onde eu vou fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, e sempre daquilo, já deixando conversas abertas para que você volte mais vezes até você cansar da minha cara. Então, vamos lá. Você se encontra junto com mais 2 pessoas que você não conhece. Você está adentrando uma rua deserta, até que quando você vira a esquina, você se depara com alguém ou alguma coisa. O que você depara? Uma pedra. Uma pedra. Maravilha. Você toca nessa pedra e você sente que alguma coisa te chama uma atenção que vem de dentro dessa pedra. O que te chama a atenção que vem de dentro dessa pedra? Paz. Paz. Você está voando de avião até que você decide pular de paraquedas e você olha para baixo e você meio que fala assim, nossa! Puxa o paraquedas e fala assim, nossa, meu Deus, o que está passando na sua frente agora? A imensidão e a distância do chão, assim, tipo, que tudo parece tão minúsculo. Tá lá você, junto com a sua pare, e você como um monge de canto. Ah, não sei o que é canto. Vai no Game Chinchilla, vai atrás e descobre porque tem referências aqui. Você como um monge de canto, você está junto com a sua pare, adentrando numa masmorra, até que você encontra uma caveira.
Essa caveira, ela pulsa uma cor. Que cor? Roxo. Roxo. Você toca nessa caveira ou não toca nessa caveira? Toco. Você toca nessa caveira. Quando você toca nessa caveira, uma voz começa a chamar o seu nome e diz pra você fazer algo. O que ela manda você fazer? Alguma coisa maligna. Alguma coisa maligna. Então, pessoal, esse aqui foi o Mestre Vinzão. Espero que vocês tenham gostado. Vinzão, muito obrigado pela sua participação. Sempre é muito incrível as conversas que a gente tem, sempre extremamente engrandecedoras. Já quero deixar mais bilhões de convites para a gente conversar sobre muitas coisas, porque você jogou aqui no meio da nossa conversa. Ah, não, porque existe um RPG terapêutico. Eu tenho certeza que tem alguém que está curioso sobre isso. Então, já jogo o convite para você voltar aqui uma outra vez para a gente bater papo sobre esse tal de RPG terapêutico aí. Então, já deixo já o convitezinho para você. Então, beleza, Vinzão? Muito obrigado. Esses recadinhos finais e o seu jabazinho que você gostaria. Claro. Nesse sentido do RPG terapêutico, arrisco dizer que tem gente melhor do que eu para falar, principalmente o pessoal do rpg.terapia, do Instagram, ou o grupo D20, de RPG terapêutico também, que eles realmente usam isso como ferramenta, né? Eu sou mais a parte RPG, dando suporte para os psicólogos barra terapeutas. Sobre Jabá, sempre deixar aí o convite para as pessoas conhecerem o meu curso de mestres, Guia para Mestres de RPG, que vocês encontram no www.vinzão.com. E os vídeos do Game Chinchila, obviamente, o nosso canalzinho da Chinchilinha Verde. E o meu Instagram, @vinzão, que tudo que eu tenho de novidade e técnicas e coisas que eu quero promover a discussão, eu jogo por lá. Então, pessoal, sempre deixando aqui os links aqui embaixo, curso, Instagram, canal do Game Chinchila, já deixo até, vou deixar o link da playlist da 4ª temporada para você já engatilhar daquela imensa. Eu quero saber desde o problema, não tem, eu deixo também a 1ª temporada direto para você assistir tudo, porque com certeza vale a pena. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!